Boa noite, deusas e deuses. Como sempre, com muito orgulho, adoro chamá-los assim. Mais uma quarta-feira. Hoje o nosso assunto é top. É sim sobre o nosso universo feminino com profundidade, sem mimimi, incluindo o masculino, porque ele faz parte de nós, como eu sempre falo. E lembremos, este canal está aqui para que vocês participem, para que vocês troquem conosco. Então aproveita, te inscreve lá, aciona as notificações, aquele sininho, para lembrar e não deixar de assistir, mesmo que não seja neste dia, tá bom? Hoje a convidada é a Lucinara Costa. Ela é terapeuta sexual e mentora de relacionamentos. Isso? Falei certo? Isso, falou. Então tá Certinho. bom. Bem-vinda, obrigada, muito obrigada por estar aqui. Esse assunto é um assunto que a gente sabe que é muito velado ainda, né? Tenho certeza que a gente vai falar muito sobre isso. Mas a Lucinara, ela tem uma grande formação, uma experiência muito legal, baseada, assim, em teoria, prática, né? Em realidade do dia a dia, que eu acho que é o que a gente precisa, não Isso. é? Então, assim, eu queria te ouvir inicialmente como é que tu chegaste, né, na questão sexual, porque tu tens uma outra formação, Isso. né? É educação física, se não me engano. Isso. Então, aí, como é que chegou nisso? E aí, como é que tu desenvolveu esse trabalho? E aí, eu vou te perguntando, tá? Tá bom. Kelly, primeiramente é um prazer, né, poder participar do Afrodite. Eu sei o quanto tu tá desenvolvendo esse trabalho com toda uma potência feminina que tu tem, de poder juntar e unir aí essa realidade de poder falar sobre isso, porque precisamos falar sobre isso. Então, eu agradeço o convite mais uma vez. Então, eu vou te dizer que, assim, eu já, desde criança, eu sentia muita vontade, era uma coisa, assim, genuína. Eu pegava um microfone, que era como se fosse um microfone, que era uma escova de cabelo, na casa da minha mãe. Ia para frente da casa da minha mãe, lá na casa onde eu morava quando criança, e eu sabia que, mais ou menos, tu vê que louco isso, umas 5 horas da tarde, eu sabia que ia passar um monte de criança, porque era o horário da escola, que eles sairiam da escola. Sim. E aquilo me chamava a atenção. Eu simplesmente botava uma música, pegava a escova de cabelo, ia lá e começava a cantar e fazer várias coisas, como se eu estivesse apresentando, né, alguma coisa. Olha. E isso, então, já foi desde cedo. Quando eu escolhi a dança, que tudo começou pela dança, quando eu escolhi a dança, eu fui buscando a minha autoestima, porque eu me sentia muito magra, muito feia, eu sofria com muito bullying, hoje eu percebo que é isso na escola, então eu era chamada de magricela, e aquilo atingia diretamente a minha autoestima. Claro que, como criança, eu não tinha essa consciência. E aí eu entrei para a aula de dança, para o balé clássico, que é onde eu posso falar que nos conhecemos. Isso, eu ia dizer, eu estava dizendo, inclusive, que é uma relação de muitos anos e que, sabe, a gente nunca se desconectou. Isso que é legal, né? Até do feminino. Porque eu era, assim, uma das mais novinhas ali da turma, porque eu comecei muito menina, eu comecei com 5 anos, né? E a Nara, como eu a chamo, eu sempre a tive, assim, como uma referência, porque ela me cuidava, porque a gente fazia viagens para se apresentar. Então, a minha mãe sempre falava, olha, enfim, né? Cuida da minha filha, aquela coisa e tal. Eu sempre fui muito do mundo. Mas, sim, nós temos essa raiz e que bom que ela tá aqui até hoje, né? Exatamente. E aí, pela dança, eu comecei a ter muito essa questão de me olhar o meu corpo, admirar, ter as minhas dificuldades. E aí foi aonde, na época, a professora de balé me deu o maior incentivo para mim fazer a faculdade de educação física. Porque eu queria realmente trabalhar com essa questão da... Por incrível que pareça, eu era muito jovenzinha, mas eu queria mostrar que essa autoestima, que esse poder de a gente cuidar do nosso corpo e a gente ter esse grupo de mulheres, porque tu lembra que era só meninas, né? Só menina. Nós tivemos alguns bailarinos na dizer, escola, um ou dois, mas a dança na época era muito do feminino. Isso aí. E aí, eu, na faculdade, Kelly, por incrível que pareça, me despertou a questão da sexualidade. E eu até me arrepio quando eu falo a minha história. Porque o que eu percebia? Que quando eu comecei a estudar a fisiologia, a anatomia, e tinha aquela parte que começava a falar de libido, eu passei a maior vergonha. Eu cheguei na sala de aula com 19 para 20 anos, eu não sabia o que era libido, eu não sabia o que era. Porque eu não tinha essa educação sexual em casa, não tinha na escola. Então, assim, aquilo para mim eu não entendia. A escola nunca nos proporcionou Nunca nos mesmo, proporcionou. né? E aí eu comecei, não, peraí, eu tenho que estudar. O que é libido? Eu tenho que estudar. E aí comecei a estudar sobre isso na faculdade, que era a parte. Só na fisiologia nós tínhamos sobre um pouco da resposta sexual, que era uma pincelada. E aquilo me despertou uma vontade. E aí, o que eu fiz? Eu, junto com a faculdade, eu fui buscar cursos de pompoarismo, que aí já trabalhava ginástica íntima. Então, eu como educadora sexual.
e educadora física, eu poderia trabalhar com a ginástica íntima. Sim. E ali eu comecei. Aí comecei a dar os cursos, na época, de pequenos grupos de pompoarismo, que era a ginástica íntima, e já com todas as formações, que daí eu fui buscar a formação, que era, na época, assim, como criadora de um método de sexualidade, digamos. Tá. Tínhamos o Recriando Sua Vida, que era o único curso no Rio Grande do Sul que, na época, tinha os terapeutas que se falava assim, ó, terapia sexual para profissionais. E eu quero ser essa terapeuta aí. E aí eu comecei os meus estudos naquela época, daí eu estudei o Tantra, aí eu estudei sobre a cocriação da sexualidade, que é entender a tua história, por onde tu começa. E ali, então, eu fui me aprofundando, fui fazendo as minhas formações e não parei mais até hoje, tá, Kelly? Não vai parar porque ela é inquieta. Eu sou inquieta. E aí, sim, aí depois eu busquei uma especialização em terapia do relacionamento também, para trabalhar com casais. Aí toda a minha jornada de poder palestrar, de poder continuar, me formei em educação física e continuar estudando e palestrando para esse público que quer realmente aprender sobre isso. Então, o que eu posso te dizer assim, ó, que é uma jornada infinita e além. E nessa jornada eu descobri muitas assim, preciosidades do mundo feminino. Sim. Se as mulheres acessassem mais o seu assoalho pélvico, se elas acessassem mais a energia da sua sexualidade e um direito que temos de ter prazer. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu lembrei de uma outra coisa agora. Nós, acabamos nos afastando, porque cada uma saiu da história do balé, ali saímos quase à mesma época, porque, enfim, daí tinha vida, faculdade, os horários não batiam, né? Cada uma foi viver a sua vida. E eu casualmente estava fazendo academia em um lugar, né, no Lindóia, onde a minha irmã trabalhava. E aí começou aquele forrobodó de mulher falando, não, porque vai ter um encontro de mulheres para fazer um negócio de sexualidade e pompoarismo. E eu pensei, o que é esta porra? Aí eu falei, gente, o que é isso? Aí, curiosa como sou, e aí eu ouvi o nome dela e falei, mas eu conheço essa pessoa. Mas pensei, não deve ser a mesma, deve ser uma coincidência. Me inscrevi no tal do curso e fui. Era no apartamento de uma das alunas, né, que abriu a casa e tal. Foi um momento muito legal. Foi. A primeira vez em 27 anos de idade que eu ouvi falar nesta palavra. E veja bem, eu tive uma educação sexual muito aberta. Eu fui muito incitada, assim, olha, tem que usar camisinha, tem que aprender como colocar. Teve comunicação, né? Muita. Assim, e se existe uma coisa que eu sempre falo aqui, que eu devo isso muito à minha mãe. A clareza, sabe? Isso aí. Te conhece, não tem problema, ninguém tem nada a ver com isso. Se tu quiser ser garota de programa, seja, ninguém vai pagar tuas contas. Sabe? Coisas do tipo isso assim, não te permite. Não te bloqueou, porque ela te mostrou o mapa ali do que tu podia. Exatamente. Mas aí, o que acontece? Cheguei no curso. Quando eu vi o que era o pompoarismo, gente, eu pensei, gente, eu não me conheço. E olha, com 27, eu sempre falo aqui, né? Isso é sempre motivo de muitas DRs na vida com todas as minhas amigas e tal, porque me falam, tu não precisa te expor. Preciso sim, porque se eu tô produzindo um conteúdo que é pra gente falar sem mimimi e tudo mais, eu parei de contar quando chegou num determinado número que eu achei assim, agora eu me perdi, entendeu? Mas eu me dei conta aos 27 que eu já tinha um número significativo. Poxa, como é que eu não tenho aos 27 anos o conhecimento do pompoarismo, né? E aí foram coisas que foi muito legal. O curso, assim, o que eu tive de ti, né? Muita propriedade no que tu estavas trazendo, as mulheres muito interessadas, muito... para muitas, uma coisa assim... Nós, fora do comum. Isso. Talvez nós, pela questão do balé, por já ter que trabalhar consciência muito... corporal. A consciência corporal, a gente já sabia direitinho onde mexer, onde, né? O que mexer e tal. Só que sabe uma coisa? Eu não sei se eu te falei isso, mas eu já fazia pompoarismo. E não sabia. Isso mesmo. Exatamente. Porque eu tava, às vezes, no trânsito e era uma coisa meio assim, ou tu tá segurando o xixi, ou tu tá meio que assim, mas aí aproveita e... Aí um dia eu li sobre isso, antes de conhecer pompoarismo. Eu li assim, isso prolonga o orgasmo. Eu falei, opa! E aí eu fui, sabe? Porque eu sempre fui muito atenta, muito aberta a esse tipo de coisa. Porque, sim, eu acho que quando a gente tem que se conhecer. Porque se eu me conheço, eu dou oportunidade de quem... Eu dou o direito, né, de me acessar. Eu vou poder dar os caminhos também. Acho que fica mais fácil. É isso aí.
E tem a questão que eu falo da saúde sexual, Kelly, porque assim, ó, tudo começa pela saúde, a gente não pode inverter as ordens. Por exemplo, muitas vezes tu quer seduzir, tu quer dar prazer, mas e como é que tá a tua saúde, inclusive sobre as 4 fases da resposta sexual, sobre você ir para a cama relaxada, de forma intensa, de forma entregue. Então, a questão também do autoconhecimento que principalmente tanto para as mulheres quanto para os homens, conheça o seu corpo físico, porque nele você pode explorar prazer, você pode explorar mais sensações, todas as fases, né, da resposta sexual, está tudo aqui. Então, o primeiro pilar precisa ser desse autoconhecimento e de se observar. E justamente o que você falou, que é assim, ó, Kelly, como nós não tivemos na escola e até hoje não temos a educação sexual, isso é o que atrapalha a nossa vida. Porque muitas mulheres, elas permitem que o outro, por incrível que pareça, eu tenho muitos casos na terapia sexual, o outro pode me tocar, mas eu não posso, porque é pecado, ainda existe, tá? Crenças limitantes. As crenças limitantes, porque é pecado, porque isso eu não aprendi em casa, porque eu li em algum lugar que isso é feio, todas aquelas crenças sociais, eu tenho que ficar que nem religiosas. galinha assada, que nem eu digo que é aquela pose que a mulher fica assim. É aquilo ali. Então, quando você entende que a gente precisa desmistificar o padrão de autoconhecimento, prazer ligado à sexualidade, a nossa vida, a gente tem muito mais liberdade, a gente se liberta desses mitos, padrões. E tu sabe que eu trabalho com ferramentas, né, Kelly? Eu trabalho muito com as ferramentas. Eu melhorei muito depois daquele curso, tá? É mesmo? Ah, tudo bem, né? Isso foi 2007. Muito. Não, 2008 isso foi, gente. Olha, imagina, eu melhorei muito até por causa das minhas formações e porque eu fui vendo o quanto eu precisava também explorar mais nesse conhecimento para poder passar para minhas clientes e alunas e tudo mais. Então, assim, ó, hoje, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, minha referência, né, a Aline Sardinha. Então, eu fiz um workshop, participei de um workshop de sexualidade e ela fez, né, montou esse baralho da sexualidade. Então, o que eu percebo? Muitos casais, muitas mulheres que chegam, eles precisam, por exemplo, são 3 baralhos. Mas a gente tem que começar entendendo sobre a sexualidade. Então, por exemplo, são 3 tipos de baralhos, né? Uhum. São muitas perguntas, mas um exemplo aqui que o homem, assim, que tem muitas coisas aqui. A mulher demora muito mais do que o homem para atingir o orgasmo. Isso é um mito, é uma realidade, enfim. Então, tu começa a ver quantas coisas pode ser mito, pode ser realidade ou pode ser crença limitante. Tá. Tu vai desvendando. A mesma coisa para, inclusive, a sexualidade, quando tu tá começando a se descobrir, inclusive de gênero. Por exemplo, eu não sei, eu fui o tempo todo casada. E eu estou num casamento. Tá, mas agora eu senti atração por uma mulher. E as pessoas me mandam mensagem. Lucinara, é normal isso? E aí, a gente se aprofunda também. Gente, sentir desejo é normal. Nós vamos ter ao longo da vida. É o que a gente faz com isso. Então, tem perguntas de gênero. Meu gênero é... E se eu te contar que tem pessoas que não sabem sobre o seu gênero? Não têm esse autoconhecimento. Mas elas têm dúvida? Dúvida. Elas têm dúvida. Devem viver num conflito absurdo. Isso. Então, existe tanta coisa para a gente desvendar que esses baralhos, eles são educativos, eles servem para isso. E depois tem a própria questão de trabalhar o casal em si. Porque, às vezes, o casal não tem intimidade. O casal, por incrível que pareça, eles são muito mais amigos do que casados. Sim. Então, por exemplo, aqui, aí um outro baralho que tu pode instigar o casal. Vocês têm o hábito de usar a boca para beijar, para morder, para lamber? Então, para que tu usa a tua boca, o recurso que tu usa? Cara, que e top! A gente vai. Então, assim, ó, é muita coisa. E os casais se abrem quando fazem esse jogo, tipo assim, eu tô pensando agora assim, eu pensei, primeiramente, talvez possa ser uma crença limitante minha, ou até uma coisa do que a gente vê de casais antigos, né? Imaginar fazer essa pergunta e, tipo, o que eu imagino? A mulher meio que querendo falar e o cara quieto. É assim, ó, tem todos os tipos, que cada ser é único, e por isso que eu sou apaixonada por gente. É verdade. Porque cada ser é único. É uma delícia, né? É uma delícia, porque às vezes é o homem que na frequência sexual ele tem mais necessidades, e a mulher, porque o homem às vezes ele quer a prática e a mulher ela quer o afeto.
Sim. Então, a mulher, às vezes, ela quer o prazer, obviamente, o orgasmo, ela quer tudo isso, mas antes ela não se sente uma mulher importante para o afeto para ele. É como se ela se sentisse um objeto. Então, as mulheres, elas têm muitos conflitos em relação também a isso. Mas uma coisa eu te digo, é muito meio a meio. Assim como tem mulheres que falam abertamente e tem homens que silenciam, tem o contrário. Tem aqueles homens que eles têm um perfil sexual muito diferente do perfil sexual da mulher. Então, assim, eles trazem muitas coisas e a mulher às vezes fica assim, ó, meu Deus, eu não sabia que era assim. Então, na própria terapia, eles vão se descobrindo. Entendi. É uma construção, justamente por essas ferramentas. Eu fiquei pensando aqui, eu não tenho as características, assim, digamos, conhecidas como tradicionais da mulher, né? Que é aquela coisa de que, precisa ficar me alisando. Eu já falei isso aqui. E o pessoal ri muito. Porque, me dá uma raiva, começa a me dar uma nerveza, sabe? Porque eu digo assim, a pessoa começou no pé, carinho, e tem outro pé. E eu penso, ai, meu Deus, que saco. Porque eu não preciso do lance do afeto, entendeu? Pra mim. Sim, porque é o teu perfil, cara. Porque é o meu perfil. E, obviamente, como eu tenho muito de masculino em mim, por conta óbvio, de personalidade, característica, genética, mas também a vida me conduziu a uma independência. Então, tu sabe, uma pessoa independente, uma mulher independente muito jovem, eu saí de casa, batalhei muito. Isso te faz criar uma casca mais grossa, né? Claro que eu tenho amigas que fizeram o mesmo caminho que eu, mas que, né, aquela coisa, não, ainda precisa, o cara nem carinho faz. Eu já me irrito, começa a fazer muito carinho. É muito interessante isso que tu tá me trazendo, porque assim, existe 5 perfis sexual. Tem o eclético, tem o sensível, tem o sexual mesmo, que é muito o teu perfil, assim, vamos direto para onde tem que, o que tem que fazer, entendeu? Como é que é o nome? Perfil sexual. Tá, esse é o sexual. E aí tem o perfil eclético, então, como eu te falei, tem vários tipos de perfis. E nisso, o perfil mais sensível, que é esse, que para estimular a glândula naquela mulher, ela precisa desse tempo. Para começar o corpo dela a entender que ela está preparada para o sexo. E para ti, Kelly, que tu já tem um autoconhecimento e sabe que tu vai te dar muito mais tesão sendo direta, esse é o teu perfil, que é o teu perfil sexual, que é o sexual puro, é assim que tu se sente desejado e que tu tem desejo. Isso. Então, respeitar as diferenças também é super importante. Aí tu casa com uma pessoa, ela precisa saber disso. Só que tu também tem que ter a empatia de entender que talvez o outro não funciona assim. E outra coisa, eu ia te perguntar, homens, tem muitos casais trocados, né? Tem. O homem precisando dessa coisa toda. É mais raro. É mais raro, mas assim... Ó, o Rafa tá concordando. O Rafa é top. Gente, o Rafa participa intensamente, tô falando. Mas é assim mesmo. Sabe, eu percebo, assim, que... se a pessoa... Desde a época da faculdade, assim... se a pessoa era muito mimimi... aquilo já me dava um ranço, sabe? Porque o que pra mim era? Era assim... Tá, vamos se querer, né? Era se querer que a gente falava. Vamos se querer, depois a gente vê, né? Se tiver que repetir, vamos repetir, não tem problema, faz 5 vezes. Mas não, parece que para determinadas pessoas tem que ser uma coisa longa, demorada. E eu realmente me irrito, tá? Me irrito a ponto de ficar assim, entediada. E já fiquei entediada. Assim, em nome de Jesus. Mas é horrível, assim, essa sensação para quem tem esse perfil, que vai direto ao ponto. Isso. E assim, eu já ouvi o seguinte, não. Assim, eu não quero, porque parece que tu não tá querendo. Na verdade, é o seguinte, cara, bebi, tô soltinha, tô não sei o quê. Óbvio que eu tô querendo, só que assim, eu não quero participar. Tipo, vem, me pega e tá tudo certo. Mas tem isso, né, que eu vejo. E aí, quando eu faço um link de mulheres com esse perfil, eu não sei qual é o teu, tá? E se tu fica à vontade a falar, mas assim, quando tu me dizes que tu ia para frente da tua casa para fazer praticamente uma apresentação, isso tem um conteúdo sexual forte. Não é sexual no sentido de trepação, de não sei... Não, é a sensualidade dela que já vinha, que já aflorava. Isso mesmo. Porque a gente não tinha isso. Eu adorava, eu pegava, o LP, né? Nossa. Sim, as músicas me inspiravam de dançar. A mesma coreô, juntando, né? Nossa. Aquela, como uma deusa. Nossa, essa então. Não, gente, Maravilha, eu adorava que ela dizia assim, foi assim, eu fui com tudo e acreditei em mim. Nossa, era muito a minha cara aquilo. Eu fazia coreô porque eu dizia, gente, e era isso. Mas era uma forma de expressar o corpo. Isso. Aquilo que já era um desejo que vinha. Porque hoje, o que fica é uma coisa assim...
O que eu faço para atrair olhares que eu não procuro? Uhum. É algo que está em mim. Uhum. É verdade. Entende? Não é? E olha, eu vou te dizer. Claro que eu já dei várias olhadas, mas eu tô dizendo assim, ó. Já tiveram vários momentos que alguém me disse, pô, mas o cara tá assim. Aí eu falei, mas é porque tu tem no campo também uma coisa muito, assim, da tua personalidade também, assim, ó. Isso eu admiro demais, Kelly, isso eu gosto muito, porque isso é o que faz a mulher ser atraente. É assim, você não precisa se preocupar muito em agradar o outro, porque se ele realmente se sentir atraído por você, vai ter alguma coisa ali que é exatamente porque você é assim, que é o que ele quer. Que é exatamente essa pessoa. Então, quando a gente fica muito preocupado, tanto na cama e fora dela, em agradar muito só o parceiro, em ficar muito na... Não, mas espera aí, será que eu sento assim? Mas é uma blusa. Você acaba esquecendo que você é um ser livre, que você pode ser quem você quiser. Agora, a escolha se o outro vai querer você ou não, aí é a opção dele. Pô, então aí tu pegou meu ponto mesmo, porque eu sou essa pessoa. Dentro, assim, fora da cama ou não. Isso se torna atraente. Porque, na verdade, eu tenho muito isso, assim, eu falo para as pessoas que eu sei quem eu sou. Exatamente. Né? E eu comunico. Isso aí é melhor ainda. Eu comunico, eu sou assim, né? Tanto é que qualquer pessoa que me disser, né? Não adianta vir reclamar agora, pessoal aí que já passou, né? O pessoal histórico. Mas assim, ó, não teve um ser que possa me dizer assim, ó, ela me vendeu um outro tipo de pessoa. Sim, que queridinha, não sei o quê. Nunca. É, isso aí, Kelly. Sabe, essa é uma marca minha. E isso é uma coisa que a minha mãe me disse outro dia, porque eu fui falar essa história de que eu não sou dessa coisa do mimi, da lambeção, do carinho, sabe? Da arrastação de mão. Aquilo vai me dando uma coisa. Assim, e... Sabe que foi tão engraçado aquilo, porque ela falou assim, ó, mas tu não é assim só com relacionamentos. Tu és assim conosco, com a família, desde pequena. Quando tu queres afeto, que tu quer uma massagem nos pés, que tu queres um cafuné e tal, tu vem e diz, bota o pé em cima da gente e diz, faz um carinho em mim, faz uma massagem. Assim. Mas se tu não queres e a gente faz, tu refuga. E aquilo me tocou, porque ela falou isso esse final de semana e eu fiquei assim, nossa. Então tu sempre foi assim. Sempre fui assim. E é engraçado que o meu filho, ele, embora a gente não tenha nada de signos e tudo mais, nada parecido, tudo distante, mas ele tem comportamentos que vieram provavelmente daí, né, de uma carga que a gente traz. Isso. Ele reproduz. Assim, se ele tá afim, ele vem, ele é afetivo, mas se ele não tiver e eu pedir, porque daí entra uma coisa que eu sempre falo e vou morrer repetindo. Afeto não se cobra de ninguém. Não. Afeto é espontâneo. E o dia que tu cobra, pra mim, daí, aí como eu já sou teimosa, é assim, então agora é que tu não vai ter mesmo. Porque daí eu já fico puta. Kelly, mas é assim, ó, tem muitas versões sobre isso. Afeto não se cobra, eu concordo, mas é assim, ó, num casamento, às vezes a mulher acha que o homem tem que adivinhar. E o homem não pode adivinhar. Ela vai precisar falar cobrando. Porque, assim, ó, na CNV, que é um método também da comunicação, inclusive da comunicação sexual, eu vou te dizer como é brevemente, como é um método que ajuda os casais na comunicação sexual. Vamos supor que a mulher tá querendo afeto, mas ela não quer cobrar. Então, ela pode chegar e dizer bem assim, como eu faço, às vezes, pro meu parceiro, né? Eu digo assim, ó, amor... Hoje eu tô super afim hoje à noite, mas eu vou querer que você, para mim vai ser importante assim, ó, você me dá um beijo, você vir me dar um abraço mais, sabe? Mais uma pegada. Eu falo exatamente o que eu quero. O que tu quer. Agora, imagina eu não falar, aí ele chega todo empolgado mais tarde e eu fico lá de bico, aí eu fico lá me fazendo de criança e ele não entendendo nada. E se eu te contar que muitos casais acontece isso. O cara não sabe, ó, o Rafa também tá concordando. O cara não sabe o que fazer para despertar desejo na mulher, porque ela também não fala. Mas ela... Não, isso eu concordo. Então, essa coisa assim, ó, do pedir afeto, porque aí tu perguntou e eu vou te responder. No meu perfil, eu sou fetichista. Eu gosto de fetiches. Por exemplo, graças a Deus, o perfil do meu parceiro é muito... assim, a gente é muito parecido. Match total. Muito parecido. Por exemplo, a gente gosta de se preparar para o sexo. A gente gosta de colocar uma roupa diferente. Não é toda a vida. Não vai ser toda vez, tá? Sim. Mas a gente é muito fetichista. Então, ele faz questão, eu falo isso, ele faz questão de botar uma luz no quarto, ele faz questão de acender uma vela, e eu faço questão de botar uma roupinha diferente, ele faz questão de botar uma coisinha diferente. Então, assim, a gente é muito assim, e a gente
entra naquela fantasia que é tirar férias do cotidiano, que nos ajuda muito no desejo, no tesão, nessa coisa toda. Mas não quer dizer que não vai ter dias que a gente vai estar lá super, entendeu? Conchinha, mimimi, mas na nossa também vai ter. Claro. Tá tudo bem. Mas uma coisa, Kelly, é importante você falar. Você falar como você se sente amada e desejada. Sim, e tu sabe que esse talvez seja o maior susto que eu dou nas pessoas, porque eu já de cara falo, né? E as pessoas estão acostumadas com relações assim, e eu percebo porque quando tu te relaciona com alguém e tu trabalha com a verdade, assim, nua e crua, a pessoa fica meio, num primeiro momento, assim, né? Será que ela, né? O que ela tá querendo me dizer e tudo mais? Mas eu acredito, assim, eu tento explicar, assim, olha, eu funciono dessa forma. Então, é mais legal. Por exemplo, a rotina, ela definitivamente é difícil. Junto, separado. Tu mora tem duas casas, né? Isso mesmo. Independentemente disso, tem rotina. Então, assim, a rotina, ela é difícil, porque tu administra N coisas no relacionamento. Seja de namoro, de case, de casamento, do que for. Tu administra uma rotina, quando tu passa uma determinada etapa, né? E aí, assim, ó, o que eu acho é que a gente tem que começar a lançar mão de algumas criatividades de acordo com o perfil de cada um. E aí, com o parceiro junto, pensar assim, o que é legal? Eu, Kelly, funciono muito assim. Eu preciso me desligar. Então, assim, eu preciso sair daqui e ficar um final de semana, pode ser num hotel em Porto Alegre mesmo, não tem problema. Mas eu quero um jantar top, eu quero, assim, espumante a dar com pau, né? Porque eu já tomo pra caramba, mas eu quero mais, assim. Eu quero, tipo, uma banheira maravilhosa, com uma vista maravilhosa. Eu quero desligar da rotina, me permitir... Isso já tá te preparando para as preliminares. Isso, porque pra mim, preliminar é isso. Entendeu? É um presentinho que eu sempre digo, acho que um presentinho de bom tom, principalmente se for de uma joalheria, vai de bom tom também, né? Eu comunico, mas de um jeito engraçado, assim, porque eu sou cômica, né? Mas eu acho que isso falta, sabe? Porque às vezes esses acordos, eles dão muito certo, porque tu não vai mudar a rotina. Tu não vai conseguir ir contra uma coisa que tá... Tudo vem antes. Tudo vem antes, Kelly. Assim, o sexo a gente acaba deixando para a última atividade do dia, porque a gente veio dessa cultura. Então, as contas vêm antes, os filhos vêm antes, a academia vem antes, a novela, a série, o reality, tudo vem antes. Aí, eu digo sobre o casal que está desconectado. Porque quem chega na terapia sexual e na terapia de casal é o casal que está muito desconectado, que não está transando, que não está se comunicando bem e que está com problemas no afeto ali, no desejo. Então, esse casal, eles já trazem nas suas mochilas coisas que já está... Não é assim meses, é anos. Então, para você tirar tudo isso e você começar a trabalhar o pilar... Como que tu se sente? Como que tu está hoje? Então, primeiro de tudo é o indivíduo. É quem é a Kelly? Quem é o João? Quem é o Pedro? Quem você é enquanto indivíduo? Feito isso, nós vamos para a dinâmica do casal. Eu ia te dizer, tu faz primeiro, então, individual. Isso. Primeiro, no método é assim, ó, as 2 primeiras sessões, elas são individuais. Tá. E depois que o casal entendeu quem eles são enquanto indivíduo, é que eles estão mais preparados para vir na sessão juntos. Sim. Porque, caso contrário, não é eficaz, isso já foi comprovado, porque eles mais brigam por causa do que guardam, né? Óbvio. Do que conseguem falar sobre o seu sentimento real, depois de ter limpado algumas coisas. Entendi. Então, por isso que eu digo assim, ó, o meu método, ele é muito eficaz, Kelly, porque não é só a questão da teoria, é a experiência na prática com esses casais. Claro. É sabendo que muitas vezes é isso. A gente precisa se desligar um pouco enquanto casal. Peraí, quem eu sou? Deixa eu me encontrar nessa bagunça toda. Porque é como você falou, a rotina vem e o sexo fica em último plano, porque tudo veio antes primeiro. Tudo vem antes. Quando a gente começa a incluir o sexo que não é só penetração. E é isso que tu falou. Qual é o tempo que às vezes esse casal tem para só os dois? Qual é o tempo que eles têm para não fazer nada, para conversar, para dar risada? Porque no começo talvez vocês brincavam, se divertiam. O que realmente conectava? E tu sabe o que eu amo ouvir? É que tudo que no começo a maioria dos casais faziam é simples de fazer de novo e eles deixaram de fazer. Não é complicado, é simples. Sim, porque eu imagino assim, aquela coisa adolescente,
de que a gente dá jeito em qualquer lugar, Em né? qualquer lugar. A gente dá um jeito, a gente se diverte, porque é gente- divertido. É divertido, né? É divertido. Aquele escondidinho rapidinho, Isso, aquela rapidinha só pra dar um up, Isso. assim. Pô, Ou aquelas mensagens, assim, sabe? Que Mais é picante. isso, mais picante. Então, é assim, é um desvendar, sabe? E construir. É um tirar o que teve de bom, o que funcionava, e vamos construir com a dinâmica atual. Porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas se você deixar o seu afeto e a sua atividade sexual para a última coisa do dia e da vida do casal, infelizmente, vai acontecer assim, vão se perder. Isso é fato, né? Vão se perder. sim, porque eu fico pensando, quando a gente fala em se perder, vira aquela coisa assim, aí eu tô falando assim, tô repetindo falas de amigas, é uma coisa assim, tá, pega de manhã, assim, meio necrofilia, que nem eu digo, a mulher tá morta ali, mas o cara, né, só pra, tipo, preciso da mão. Isso. E a mulher topa, porque na verdade também ela também se sente culpada por não estar podendo, Isso né, mesmo. entregar aquele. Porque eu acho que uma coisa que precisa ficar clara, tanto para as mulheres quanto para os homens, é que a culpa ela invade ambos. O homem, falou porque tudo. ele tem uma vontade, uma necessidade física, e podemos dizer que maior do que a mulher? Isso não existe mais. Tá. Isso também é um estudo que está sendo feito. Por quê? Os homens eles também têm disfunção de tireoide, e isso afeta o desejo. Eles têm questões da obesidade, da alimentação, do se entupir de cafezinho de noite, tu não vai ter energia para o sexo, isso tem uma explicação científica. Então, os homens já não estão, Kelly mudou muito, tá? Kelly, os homens já não estão com essa disposição toda, e as queixas das mulheres, muitas vezes, é que elas é que têm que instigar o marido. Olha que coisa, que interessante, porque o que a gente ouvia até pouco tempo atrás, assim, era, o cara tá, eu lembro, assim, que a expressão que a gente usava era assim, a expressão é bem essa, tá? Chula, mas era essa. A porra tá subindo pra cabeça, Aham. né? Tipo, o cara tá ficando, assim, insuportável, Ah, não, irritado, isso sim, possuído, né? Sim. Tu vê que o Mas cara as muda mulheres o também. comportamento. As Aí mulheres que tá. também. A mulher também, ela começa a ter uma irritação. Exato. Só que, e outra, essa coisa que falam de que a mulher, ela tem orgasmo, mas ela não goza. Ela não expele nenhum tipo de líquido. É que assim, ó, Kelly, respondendo ainda a tua pergunta, tá muito meio a meio essa questão do desejo, que é Tá. a primeira fase. A primeira fase tem as preliminares, que a preliminar não é sexo oral. Preliminar é tudo que a gente falou ali. É a champanhe, é a joia, é o cafuné, é tudo Sim, que vem vai antes, do jeito tá? de cada isso, É. claro. Aí depois nós vamos para a fase do desejo. Nessa fase do desejo, de novo, tá tudo meio a meio, tá? Tanto homens quanto mulheres estão tendo dificuldade. Mas qual era a tua pergunta mesmo? A pergunta era com relação à questão do orgasmo. Ah, tá, da mulher. Aí, assim, ó, a mulher, se ela toma pouca água, se ela não relaxou o suficiente, porque a mulher, ela precisa relaxar, o corpo dela precisa entender, a maioria das mulheres funciona assim, o corpo dela precisa entender que ela tá pronta para começar a lubrificar. Então, a primeira coisa que eu digo assim, ó, mulheres, tomem mais água e consumam mais alimentos que vão fazer o teu organismo produzir hormônios sexuais. Porque se tu Uau. não consumir isso, da onde que vai vir, Kelly? Vai vir uma lâmpada mágica e instalar no Sim, teu corpo? porque o homem tem, né? Entende? Vai! Então, É. os homens é mais, digamos, entre aspas, fácil, porque eles têm uma artéria, isso é uma explicação fisiológica, eles têm uma artéria para deixar o pau ereto e subir sangue. Sim. E a mulher, ela tem que ter o dobro de sangue para lubrificar, o dobro de tempo para se excitar. Então, é totalmente diferente a fase que vai para a excitação do homem e da mulher. Sim. Então, aquela mulher, às vezes, ela também já pensa assim, ai, meu Deus, eu tenho que jorrar, eu tenho que ter o squirt. Ela não pode ir com essa preocupação. Cada mulher vai ser única, de novo. E vai ter Aham. umas que vão ter esse líquido, sim, que é das glândulas, que está produzindo, primeiro, lá no cérebro, Tá. que tem a ver com o que tu consome e o que tu toma. E aí, se o teu organismo estiver funcionando em perfeitas condições, tu vai expelir, sim, mais líquido. Ah, tá. Porque eu não sei se li ou se eu escutei. É tipo assim, mulher não goza. Tipo assim, eu pensei, gente. Não, ela sim, ela produz os líquidos, ela produz os líquidos pelas glândulas e ela tem que, para a fase da excitação, ela tem que trazer o sangue,
tem que trazer isso pro clitóris, e a partir das glândulas de Skin e Bartholin é que toda essa lubrificação vai ter que sair para algum lugar. Então, sim, sai líquido. Tá, ok, porque eu fiquei pensando assim, ó, quando a gente tá no período fértil, a gente sabe por quê? Por causa Também, do líquido do que... muco. Exatamente, a gente sabe, pá, ó, Isso. tô no período fértil, né? Isso mesmo. Então eu fico pensando O assim... teu corpo sinaliza o tempo todo. Exatamente, eu penso, então como é que aqui sinaliza e lá não sinaliza? Eu falei, ih, tem alguma coisa errada, né? Sinaliza. Eu falei, não, vou perguntar para especialista, porque eu não sou, mas eu tenho essa coisa de que, sim, quando a mulher tá conectada, eu acho que tem várias coisas aí, obviamente. A questão da mulher se conhecer com objetos, com vibrador, enfim, aí agora tem cada vez mais, né, coisas, assim. A gente estava um dia numa noite entre amigas, assim, depois de um show, que a gente já tinha tomado tudo e mais um pouco, e aí a gente resolveu pro vinho. Ai, né? Jesus. Aham. E daí, claro que vem tudo que é tipo de assunto. Ai, e aí, num dos papos, veio assim... Porque a mulher, ela tem capacidade de se dar muito mais do que um homem, se ela quiser. No sentido de autoconhecimento, De de se dar conhecimento prazer? do corpo. Ah, sim. E eu vou te dizer que eu ouço isso de muitas mulheres. Muitas. E o meu questionamento, ele é sempre o mesmo para essas mulheres. E como é que fica o beijo, gente? E o agarramento, a mão, e a pegação, e, tipo assim, o cheiro da pessoa, o cheiro do sexo dos dois. Porque cada um tem um odor, né? Que não é necessariamente fedor, é odor, né? Porque eu acho que isso as pessoas... tem muito disso, os feromônios vêm e a coisa pega e tal. E aí eu fiquei pensando... E a resposta foi tipo assim... mas isso não é nada perto do que uma mulher consegue se dar. E eu te confesso que eu fiquei assim... acho que eu não... É que são coisas, eu vejo assim, ó, são momentos e situações e escolhas diferentes. E eu te digo assim, ó, Kelly, tem 3 coisas na vida que a gente vai... Tem 3 coisas que a gente vai ter que fazer pro resto da nossa vida. Queira sim ou queira não, a gente vai ter que fazer pro resto da nossa vida. É a gente escolher as nossas refeições. O que a gente vai tomar café da manhã, o que a gente vai almoçar e jantar. Isso a gente vai ter que fazer pro resto da vida, concorda? Uma outra coisa que a gente vai ter que fazer pro resto da vida é exatamente com quem... Se tu tá dividindo a tua vida, com quem que tu quer dividir a tua vida e qual o objetivo, porque tu tem que pensar qual o objetivo que essa pessoa está com você. Não é só sexual, muitas vezes não é só para tuas carências, enfim, é para os dois serem fogo e construírem algo junto que vai além, porque a maior experiência aqui na Terra são os relacionamentos, queira ou não, tu pode ver, todas as coisas mais importantes da tua vida envolver uma pessoa. As coisas mais importantes. Então, a segunda coisa que tu vai ter que fazer é tu pensar nos bons relacionamentos que tu quer criar para a tua vida. E a terceira coisa que eu digo que impacta muito o sexo, o relacionamento e o desejo é o que tu vai fazer com o teu dinheiro. Tu vai crescer e tu vai ter que pensar o que tu vai fazer com o teu dinheiro. Então, essas 3 escolhas, por incrível que pareça, ela impacta em todas as outras escolhas. Então, por isso que eu te falo, a cada momento é um momento. Mas aquela mulher que ela quer ter sensações diferentes, porque o estímulo de um vibrador, o estímulo de todos os milhares de tipos de vibrador aí que tem, a única função dele é proporcionar estímulos que o teu parceiro não vai proporcionar. Vai proporcionar um estímulo diferente, mas isso não quer dizer que é pior ou melhor, ou menos assim ou menos assado. Ele é diferente, é um estímulo diferente. Só que veja bem, Kelly, é importante, sim, eu sempre digo, inclusive no pompoarismo eu falava, fazer o uso de aparelhos e fazer o uso de alguns, tanto os baignoire, que são os acessórios, as bolinhas tailandesas, com pezinhos ou não, os cones vaginais, porque tem fisioterapia pélvica, que é uma coisa, ginástica íntima é outra. Mas mesmo assim, tá? Todos fazem com que... A ideia é que todos te tragam saúde sexual e futuramente consequência para o teu prazer. Então, primeiro tu cuida da tua saúde e depois do teu prazer. Mas isso tudo são estímulos que tu dá para o teu corpo que muitas vezes um humano não vai conseguir dar. Então, por que é importante o uso, sim, de alguns vibradores e alguns acessórios, Kelly? Porque quando tu tá com problema no ombro, tu vai lá na fisioterapia e tu tem os choquezinhos. E são estímulos que não é com massagem, não é com aquele aparelho. A mesma coisa no nosso assoalho pélvico. É aquele estímulo que precisa para prevenir
um caimento do assoalho pélvico, para prevenir a própria flacidez. Então, não é o humano que vai fazer o que o aparelho às vezes precisa fazer. Gente, eu vou ter que comprar um vibrador. Porque tem o benefício, entreguei. justamente, tem o benefício do prazer e do orgasmo, tem, meu amor, mas a saúde também fala. Então, por isso que quando aquele estímulo, daquela maneira, com aquela intensidade, é justamente daquele jeito ali, é o que vai te trazer mais saúde para o teu assoalho pélvico, mais prazer. E não quer dizer, não podemos desmerecer tudo isso que tu falou. É o cheiro, mas é diferente. É o cheiro. O meu orgasmo, ele pode ser muito mais intenso com aquela pessoa ali. Justamente porque tu exercitaste e tu fizeste toda uma preparação para aquele momento. Isso. Então, vai ser diferente com o humano. Agora, quando tu pega um vibrador ou tu pega um outro acessório, aí tu já vai com aquela função ali, mas também vai te dar prazer. Claro, mas é aquela função. Entendi. Não, é que eu fiquei... na verdade, eu nunca tive, porque assim, ó, não era preconceito jamais, de forma alguma. Era uma coisa assim, ó. Como sem graça. Tipo, tá, mas... E a parte do cara vem, me pega, né? Me abre, me fecha, me chama de gaveta, me joga... Né? Aquela coisa assim, tipo... Onde é que fica essa parte, assim? Não fazia muito sentido. Mas pensando por este lado, e aí que eu acho que esse é o nosso papel aqui, que é esclarecer, né? Trazer à luz esses temas. E eu tô aqui me colocando abertamente para vocês. Por quê? Porque a gente acha que é só... Ah, não, é só para ter prazer. E, na verdade, ok, o prazer, mas eu acho que esse link que tu fizeste com a questão do... Ah, eu tô com problema no ombro, então é aquele aparelho, né? Então, é isso, é tipo assim, bom, então se eu não tô conseguindo daqui a pouco ter um orgasmo mais prolongado, ou curtir melhor a penetração, né? O jogo, aquela coisa toda, isso pode ser o que esteja faltando para... poder... Isso, potencializar o teu prazer com o outro. Porque tu vai fazer antes uma coisa que ninguém vai poder fazer. Mas eu te digo, eu sugiro, e eu vendo, né, Kelly? Quando tu quiser comprar, pensa, a gente pode ter várias utilidades. Tem para ereção de clitóris, para te fortalecer a ereção do clitóris. A gente tem ereção de clitóris? Temos ereção de clitóris. Pena que eu não trouxe aqui meu clitóris. Tô chocada, nós vamos ter que fazer uma edição 2. É verdade. Nós vamos ter que fazer uma edição 2 com os aparelhinhos pra gente poder, né, ver. Assim porque como o pênis. O Rafa tá concordando, tá achando legal. Porque, Kelly, isso é realmente conhecimento, olha só. E é muito legal que você não saiba disso. Porque é para ver o quanto você tem para explorar. A ereção de clitóris, a maioria das mulheres não tem noção, não sabe. Então, assim como tem o pênis, a ereção, por causa dessa uma artéria, o nosso clitóris, a gente precisa de mais ou menos 400 ml de sangue e também para ele conseguir fazer a ereção. E aí é como se fosse um pênis, é igual. Tu tira o capuz do clitóris, mostra lá a cabecinha como se fosse do pênis, tudo isso. Então, nós temos vibradores específicos para isso. E tudo isso está incluindo saúde, entendeu? Porque isso vai potencializar o teu prazer. E é engraçado porque provavelmente, assim como eu, pessoas que não façam uso assim, elas têm uma coisa de... Elas sentem isso, mas elas não identificam porque não sabem que está acontecendo aquilo. É a consciência corporal. A consciência, né? Porque eu mostro bem direitinho. Porque eu vejo assim... quando vai começar uma academia, eu sempre saio na frente. Por quê? Porque eu tenho consciência corporal. A pessoa fica ali, não, tá, ela já sabe. Tem que doer aqui, tem que doer ali, aquela coisa toda. Isso é uma coisa que não foi nem por falta de informação, jamais. Mas uma coisa assim que... Uma dessas minhas amigas, nessa noite que eu trouxe aqui, ela falou, eu na verdade, assim... resolvi trazer pro meu casamento para ver se eu achava algo legal e adorei. Legal, né? Daí a outra amiga disse isso, assim, tu não tem noção do que uma mulher é capaz de se dar. Mas eu acho que ela quis dizer isso, em nível de conhecimento. Porque ela é uma mulher muito sensual, ela é uma mulher que tem uma sexualidade muito ativa, muito, né? Então, assim... Não é uma coisa do tipo assim, uma mulher que não tem e daí usa o vibrador para tipo assim, momentos pontuais, né? E eu até falei com uma convidada na semana retrasada sobre isso, porque ela tá com 57 anos e ela disse, a menopausa vem, as coisas mudam, sim, a gente não é mais a mesma, a gente não tem a mesma lubrificação, enfim, etc, né? E até vontade. O desejo.
Porque eu fiquei pensando assim, eu acho que o maior desespero deve ser quando tu te dá conta que tu não tem vontade. Uma coisa é não ter vontade porque tá com um problema e o pessoal tá meio assim, Circunstância. não tá se conversando. É, Mas e quando o corpo não quer? é. Mas, Kelly, aí que tá. É assim, ó, a gente precisa respeitar os ciclos. Aí você vai precisar se aprofundar e entender o ciclo dessa mulher. Porque, por exemplo, assim, ó, eu vou falar aqui, né, já nessa oportunidade, eu atendo, eu tenho 3 perfis de mulher, de pessoas que eu atendo. Tá. É o casal que está com problema sexual pontual, o casal que tem problemas de dinâmica de grupo em geral, dinâmica de grupo não, dinâmicas do casal mesmo, Do casal. em geral, mas ainda transa bem, tem tesão, tem desejo, mas no dia a dia quase se matam. E tem as mulheres que estão se sentindo assim realmente com baixa autoestima, faltando autoconhecimento, se perdendo com tantas cobranças e comparações. Então são esses 3 perfis. Uma das assim abordagens que eu gosto muito, porque daí eu atendo em Porto Alegre ali, né, na clínica Conexão do Ser. Quem tiver interesse, quem quiser realmente se aprofundar mais no meu método, vai ter toda a minha, assim, digamos, dedicação. Claro. Porque o que eu faço? Eu mostro para a pessoa que existe um método para você sair da onde você está. Né? Atendo em Cachoeirinha também, em Florianópolis. E atendo online. Aí, o que eu vejo? Todos os problemas acontecem em qualquer desses lugares, tá? Em qualquer lugar do Brasil ou até do mundo, as pessoas têm falta de desejo, têm baixa autoestima e têm problemas no relacionamento. Isso é em qualquer lugar. Agora, tu saber fazer o uso das ferramentas corretas. Então, por exemplo, neste caso, a mulher, ela chega assim, total desejo, aí tu tem que ver questões orgânicas, o ciclo que ela está. Às vezes ela está num relacionamento abusivo, às vezes ela teve uma perda, um luto que ela ainda não superou. Então, Kelly, assim, não define, a gente não pode definir só a menopausa. A menopausa não define a tua sexualidade. Muitas vezes aquela circunstância ela não define. É algo que você está passando. Então, a gente tem que investigar. Mas uma coisa eu vou te dizer, Kelly, existe métodos. Existe como você fazer o teu corpo acordar. Só que tu tem que respeitar o ciclo. Tu não vai querer despertar na mulher, fazer com que o corpo dela acorde se ela está vivendo um luto, se ela recém saiu de uma separação. Não, né? gente, Então, tem vários ciclos que precisam ser respeitados. E daí, o que eu vejo, Kelly? Que, às vezes, assim, a própria mídia, a sociedade, a gente muitas vezes é colocado num sistema que tu tem que ser daquele jeito, que tu tem que fazer daquele jeito, que se não for daquele jeito... E eu digo assim, gente, respeite o seu ciclo, respeite que você é um indivíduo, que você está em construção. E a gente vai estar sempre, né, em construção. Eu, outro dia, disse, eu vou mudar a minha bio do meu Insta pessoal, né? Que eu, na verdade, eu ouvi assim, Kelly, onde tu vais, tu quebra paradigmas para as pessoas. E tu entrega verdades que nem sempre elas estão preparadas, ou quase nunca, preparadas para isso, né? E aí, o que é mais fácil? Te ter por perto e tentar fazer aquele jogo todo ou te expulsar de perto? Então, assim, mas tu impacta a vida das pessoas. E aí, eu tava escutando uma música, porque eu sou super eclética, embora vocês saibam que eu adoro um sambão, um pagodão e um funk, adoro. Eu tava escutando Afrontosa. E eu falei, gente, eu acho que essa palavra, ela me define. Porque eu acho que, às vezes, sem querer, no intuito de ajudar e de esclarecer ou trazer expansão de consciência para aquela pessoa. Claro, pessoas que eu tenho intimidade, né? Não é assim, uma pessoa que eu encontrei ontem eu vou sair falando. A não ser que a pessoa me pergunte, né? Assim, bom, a partir do momento que tu me perguntaste, eu vou te dizer o que eu penso de verdade. Se tu vai gostar ou não, daí, né? É um outro problema. Mas eu tenho um exercício diário de expansão de consciência comigo, um compromisso, sabe? De que sim, assim como a gente está em eterna construção, se eu não expandir minha consciência, como é que vai ficar? A gente precisa o tempo todo. A sexualidade, hoje, ela é tratada de um jeito. Meu filho está com 5 anos. E quando meu filho tiver com 15, que eu tô jogando 10 anos pra frente. E aí? E ela vai estar sendo... Porque hoje, os jovens, eles estão se... Os jovens foi ótimo, né? Me senti agora caquética, mas enfim... Eles estão se experimentando muito cedo e de formas, eu não vou nem dizer erradas, mas atrapalhadas, porque não se conhecem. E superficiais. E aí, o que eu vejo? Quer dizer, não foi porque eu comecei a namorar cedo,
Não foi porque eu tive os parceiros que eu quis ter, que eu vivi o que esses jovens vivem, que é essa superficialidade, entende? Porque eu tive a oportunidade, e eu acho que talvez, se esse for o caminho, é trazer informação, sabe? Porque quando tu sabe que tu é assim, isso vale pra tudo, pra trabalho, pra amizade. Quando tu sabe, tu comunica, fica mais fácil. Olha, Nara, isso eu não gosto. Ai, olha só, eu não gosto disso aqui. Eu prefiro assim. O que tu acha? Claro que eu me abro, né, pra uma discussão e tal. Mas se tu me perguntares assim, como é que tu acha? Não, eu tenho uma coisa mais dominante, mas não é um dominante de passar por cima do outro, é um dominante porque quando tu aprende muito cedo a viver sozinho e a dar conta das tuas coisas, é quase que obrigatório tu ser dominante, porque tu tem que te virar, e daí vai fazer o quê, né? Mas assim, ó, isso é muito legal por outro lado, que daí no lado do trabalho ele te traz uma força, enfim. Mas eu acho que essa força sempre existiu em mim, né? Assim, eu sempre esteve muito presente, eu sempre quis muito essa coisa de... é a dança, é o teatro, aí daqui a pouco era outra coisa. Sempre envolvida, né? Sempre com muitas tarefas. Mas eu acho que a sexualidade, ela sim, para pessoas que se conhecem, ela pode ser mais fácil na dificuldade do que para pessoas que não se conhecem. Né? Pra saber lidar. Porque uma coisa é assim, ó, eu perceber, acho que alguma coisa não tá rolando legal, né? Pra mim, ou enfim, pro parceiro. Daí eu vou lá e te digo, Nara, eu sou assim, 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 meu jeito é esse e tal. Eu já tô te dando N informações que tu não vai precisar me ajudar a acessar, porque eu já tenho acesso a elas. Mas eu ainda vejo uma grande maioria, e por isso eu até tenho isso, assim, uma frase que pra mim é muito forte, que autoconhecimento é poder. Porque quando tu te conheces, tu tem o poder de tudo, de ir, de vir, né, de permanecer. E aí, é uma escolha. É verdade. Porque e é um investimento. É um investimento. É um investimento, Kelly. Porque assim, as pessoas investem, eu percebo até nas dificuldades, né? As pessoas querem as coisas rápidas e fáceis, porque a gente está num mundo que tudo tem muita urgência. E eu sempre convido no autoconhecimento para descansar, não desistir. Descansar é isso. Tu vai precisar, Kelly, veja bem, vamos supor que... É isso, assim, vamos supor que vocês entrem... você entra para um autoconhecimento de desenvolver um processo terapêutico. Tem um tempo, Kelly, porque há quantos anos tu funcionou daquele jeito para olhar para o teu problema? Então, tem um tempo também para te processar, para te respeitar, porque as coisas não vão ser o tempo todo urgência, por mais que tu tenha um perfil dominante, ou tu quer as coisas para ontem, como as coisas realmente nessa velocidade, ainda assim existe o tempo de Deus, existe o teu tempo, o tempo do outro. E aí é que muitas vezes as relações começa a aparecer o conflito, porque um quer uma coisa, o outro quer outra. E tu precisa alinhar valores. Olha só, tu pode comunicar assim, olha, eu sou desse jeito. Mas, Kelly, vai acontecer alguma coisa, às vezes, no meio do caminho, que nem tu conhece o outro, quando tu vê ele tá tendo uma outra atitude, por mais que tu avisou, por mais que tu falou. E é isso que eu digo. Então, quando a gente abre um espaço que a gente precisa investir no conhecimento, é infinito e além. Por isso que eu te falo até da questão das formações. Eu tenho muitas formações na área da sexualidade, do relacionamento, mas a gente precisa se atualizar, inclusive, com as novas formas de se relacionar, com os novos modelos de relacionar. Isso. Por exemplo, tá vindo o trisal. Quer dizer, sempre teve, mas agora, mais do que nunca, existe um nome. Agora ele tem um respeito. Então, isso. eu digo, também tem um outro perfil que eu atendo, casais que vivem o trisal. E a gente precisa ter esse espaço que as relações, Kelly, elas vão mudar muito ao longo do tempo. Também acho. Isso é fato. Também acho. Isso é fato. A gente trouxe aqui, em algum momento, assim, o assunto do poliamor, né? Que também acho, e a Regina Navarro Lins, que eu amo. Eu amo ela também. Ela traz de uma forma muito, assim, leve, né? De uma forma que, assim, falando a palavra mais que mais define pra mim, assim, ela não traz como putaria. Ela traz a assim, realidade. Ela traz assim, olha só, é te ouvir, é te permitir, né? Mas é comunicar o outro, enfim, essas coisas todas. Eu acho que sim, as pessoas estão caminhando para essa abertura, em primeiro lugar,
Porque a gente está vindo de uma geração que tem filhos que estão se experimentando em outras relações e outros tipos. Outras formas. E até definindo seus gêneros, né? Isso. De que gênero eu sou, afinal de contas. E outra, eu não tô livre. Claro que eu posso dizer, olha, meu filho traz traços, ou isso, aquilo, aquilo outro. Mas isso não impede que em algum momento ele queira se experimentar, né? Assim como uma amiguinha da escola e tudo mais. Exatamente. Então, nós precisamos nos preparar. Isso. E, Kelly, tem uma informação que tu falou, que tu trouxe da Regina Navarro Lins, que ela traz de forma leve. E aí, eu vou trazer essa informação para todo mundo que está nos ouvindo. Eu acredito que essa informação vai abrir muito a mente. Tu deve já ter ouvido da Regina Navarro Lins. Tem um estudo no Canadá que foi feito há mais de 40 anos, esse estudo, com grandes nomes da área da sexualidade lá no Canadá. E aí, foi feito esse estudo que todos nós, seres humanos, nós nascemos naturalmente com uma bissexualidade. Naturalmente, 80% das pessoas no mundo são bissexuais. 80. Mas a questão é, o que nós fizemos com isso? Porque em algum momento, se tu parar para pensar em algum momento da tua jornada, desde quando tu nasceu até a tua vida adulta, tu já parou para pensar em algum momento, tá, mas e se eu tiver, de repente, desejo por essa mulher? Ou o menino, né? Não, mas peraí, vou falar a verdade, tá? Ai, mas se o pau dele ali é gostoso, não, peraí, tá, mas o que eu faço com essa vontade? Ai, não, eu não posso. Então, assim, em algum momento as pessoas já pensaram como seria ter desejo e atração com a identificação do próprio sexo. Porque se eu sou mulher e eu tô vendo uma outra mulher e eu me amo e eu me gosto, tá? Mas eu também posso daqui a pouco achar interessante. Ela tem a mesma coisa que eu, mas eu me amo, não. Então, é tão, assim, profundo esse conhecimento da bissexualidade que isso é velado, isso não é colocado como algo natural, que é um processo natural. E aí, o que vamos fazer e como vamos ter autoconhecimento para discernir é uma escolha nossa. Sabe que no nosso primeiro programa foi com uma convidada bissexual declarada, né? E ela trouxe a realidade dos aplicativos que ela estava vivendo naquele momento. E foi muito legal, porque ela trouxe isso, assim, como um caminho de autoconhecimento que ela precisou para chegar hoje e dizer isso abertamente. Sou bissexual. E assim, tem momentos que eu tô mais afim de mulher, tem momentos que eu tô mais afim de homem e tá tudo certo. E eu sempre digo, né? Aquele filme Alexandre, né? Que é com o Colin Farrell. Aquele que fez o... ele fez SWAT. Mas como é que é o nome do filme? Alexandre. Até vou ver. Que era sobre o Alexandre o Grande, enfim, né? O que acontecia em Roma? Acontecia o quê? A mulher, eles casavam com as mulheres para reproduzir. Mas o prazer sexual estava no parceiro, no homossexual. Então, tem muitas práticas homossexuais no filme. Eu lembro que me chocou muito a época. Eu até nem consegui assistir todo o filme, assim. Assisti depois, claro. Mas, assim, na hora, eu achei muito pesado, sabe? Achei... imagina, naquela época ainda. Porque eu tô te falando, assim, de uns 15 anos atrás, tá? Então, assim, eu pensei, poxa, mas... E eles trouxeram, assim, de uma forma muito... bem enfática, assim. Enfática, de penetração, né? E coisas. E aí, eu fiquei pensando, tá, mas só um pouquinho. E aí, quando agora eu vejo a Regina trazendo, assim, a nossa natureza não é monogâmica, eu digo, bom, então, né? Isso mesmo. A gente entende. O que eu acho é que quando a gente fala isso e as pessoas interpretam errado, a gente não está dizendo o seguinte, pessoal, que tudo vai virar swing, trisal, putaria, o que for. Não é isso. A gente está querendo esclarecer que, sim, são novas formas de se relacionar. E que a gente precisa estar aberto para não exercer preconceito. Isso. Para a gente poder... enfim, acho que acolher, né? Porque, afinal de contas, somos todos humanos. Exatamente. E sabe o que eu vejo, Kelly? Quem somos nós para ditarmos que a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, declarou que o certo é homem e mulher? Mas isso foi algo para controlar, né? Isso também tem estudos há anos, né? Da nossa ancestralidade, isso foi para controlar. E quem disse que lá naquela época não existia trisal? Quem disse que naquela época já não existia? Mas eu tô te dizendo, eu vou deixar para vocês esse filme, eu até vou pegar aqui e vou postar depois no story do Afrodite. Porque assim, ó, esse filme...
ele traz muito isso. Revelação. Revelação. Ele corta essa coisa da igreja, sabe? Do tipo, Porque cara, vocês estão dizendo isso aqui na igreja, no papado, né? Mas na verdade aqui, ó, no baixo clero, tá? Isso. Assim, a gente é tudo feliz mesmo. assim, tá tudo certo. Era tudo velado, era tudo escondido, mas já existia muito isso. Então, isso que tu falou é bem importante. Assim, nós, enquanto profissionais da terapia sexual, né, de relacionamentos, nós precisamos acolher também essa nova forma de se relacionar. Isso. Por isso que eu te falo dessa última especialização que eu vejo como uma atualização. Kelly, eu não imaginava esse mundo que estava por trás do que já estava acontecendo. Eu até tinha uma breve ideia. Mas o quanto cada vez mais os casais estão querendo viver a relação poligâmica, mas de forma verdadeira, de poder falar, aberta. Tranquila, o trisal, de forma aberta, respeitosa, porque são seres humanos que querem se amar e serem amados. Já é uma evolução, então, né? Já é uma evolução. Então, nós, profissionais, precisamos nos atualizar e realmente essas novas formas de amar estão vindo cada vez mais e sem julgamentos. Porque é isso, a gente quer amar e ser amada, a gente quer desejar e ser desejada, então não dá para julgar. Quer ter prazer, quer ser feliz. Prazer, e outra coisa, gostoso. Quem sou eu que vou dizer como é que tu goza gostoso ou se tu só pode gozar gostoso com não sei quem. Jeito. Nem tu vai dizer para mim. O que importa é assim, vamos gozar gostoso, pessoal, vamos ser felizes. Vou te deixar mais um convite aqui, porque eu quero que a gente faça um próximo programa com as tuas... Passa rápido. Tu viu? Voa. Aqui voa o negócio, porque mesmo. a gente, né... O nosso próximo programa vai ser pra gente descobrir, pra gente apresentar. Trazer. Isso, vamos trazer os nossos brinquedinhos pra gente poder falar e desenvolver mais sobre isso, né? Dessa questão do autoconhecimento, porque sim, sabemos que tem não só pra mulher, mas os homens também utilizam e tem N coisas, enfim. Então, é um mundo aí educação sexual. Olha aí, gostei, já vai ser o nome. Podcast com educação sexual. Porque é uma educação sexual quando a gente traz isso. Porque daí tu mostra exatamente o que aquela falta de conhecimento está afetando muitas vezes, porque tu não teve essa educação, né? E aqui a gente vai estar fazendo isso. E a gente vai fazer isso. Eu queria deixar uma indicação de um livro que eu trouxe também, posso? Por favor. Tá. Então, assim, para todos vocês que estão assistindo, sabe aquelas bíblias que a gente chama assim, sabe, de cabeceira? É Sexo no Cativeiro. Ele é um best-seller de Esther Perel, que também é uma terapeuta sexual que estudou mais de 20 anos o comportamento de muitos casais no consultório e trouxe a realidade desses casais em consultório, que eu me identifico muito, porque é muito próximo da realidade do que a gente trabalha. E aqui, gente, é justamente assim a gente pensar que muitas vezes a gente está num cativeiro com a nossa sexualidade, com o nosso prazer, com o nosso relacionamento. Só que a gente pode sair disso com esse conhecimento, com esse investimento. É isso que eu digo. Olha que top, maravilhosa. Nara, assim, ó, muitíssimo obrigada. Mas essa não é uma despedida, esse é um até logo, até o próximo programa, pra gente trazer, então, os brinquedinhos e continuarmos essa vida legal e esse caminho de educação sexual, porque todos precisamos. E sim, não tem idade, não tem preconceito, não tem, assim, gênero, não tem nada. A gente precisa tirar tudo isso da cabeça, tirar tudo isso da frente e se abrir para conhecer. Obrigada mais uma vez por ter vindo, por ter aceitado o convite e eu te espero na próxima. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Gratidão e lembre, Lucinar a sua vida com mais prazer. Toma! Aceitem essa. Gratidão. Lucinara, sua vida com mais prazer. Assim a gente encerra essa noite. Obrigada a todos. Um beijo no coração de vocês. Um beijo.